Provavelmente um dos temas mais comuns na terapia é o problema em relação aos pais. A maioria das pessoas que chega na terapia para fazer, provavelmente um dos maiores provavelmente um dos problemas mais comuns da terapia é o problema com os pais. Vamos assistir um vídeo aqui do Edson Castro falando um pouco sobre relacionamento com os pais e será que você é obrigado a amar o seu pai e a sua mãe? Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos entrar numa seara meio complicada, tá? E eu vou precisar de toda a atenção com vocês e toda a compreensão, porque você vai querer lacrar antes da gente terminar esse papo. Mas vai querer muito. Só que a gente vai precisar ter esse papo de um ponto de vista muito honesto intelectualmente, tá? Que é esse daqui, ó. Sete mandou uma mensagem pelo Pix. Meu pai não sabia o nome do colégio que eu estudei no EM, não foi nos meus aniversários de formatura. Só pagou a pensão e me dava 100 pila de aniver. Tenho que cuidar dele no futuro? Nem quero. Não. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem uma parada muito grande dessa coisa do pai é pai, mãe é mãe. E a gente cria e vai colocando um lugar meio sagrado para os nossos pais. E que é importante a gente entender que a gente nem sempre vai conseguir, né, reconhecer o valor sagrado dos nossos pais, principalmente quando eles se esforçam muito pra mostrar pra gente o lado terrível deles, né? Eu acho que isso é bem legal que ele tá trazendo, é uma perspectiva bem interessante, assim. Porque se a gente for parar pra pensar, toda relação familiar, então, relação principalmente de pai e filho, ele é uma construção, né? Tanto é que a gente vai dizer que às vezes, não tem aquela frase assim, pai é quem cria, né? Mãe é quem cria. Porque não apenas ter uma relação sanguínea, apenas compartilhar o mesmo sangue, o mesmo DNA que uma pessoa, não necessariamente faz com que você tenha afeto, do que você tenha uma relação, que você crie um relacionamento com ela. Isso não significa muita coisa, né? Uma relação estritamente sanguínea não significa muito, né? O que vai moldar, o que vai construir esse relacionamento são as vivências, são como aquela relação aconteceu durante a sua vida, como você foi criado, como é que foi os afetos que foram então alimentados naquela relação. Né? E aí, socialmente pensando, nós temos uma ideia, deixa eu até trocar de câmera aqui, nós temos uma ideia dessa sacralidade, como o Edson falou, né? Essa sacralidade da figura materna e paterna, né? Um lugar onde não se pode pensar, então, talvez, sentimentos negativos em relação aos pais, porque isso seria pecado, isso é feio, isso é desonroso, enfim, né? Agora, falando bem a verdade, existem pais que são ruins. Existem pais que são ruins, que foram ruins para os seus filhos. Pais que não gostam dos seus filhos, né? Assim como existem filhos que não gostam dos seus pais. Que não gostam dos seus pais. Né? Isso é muito mais comum do que parece, na verdade. Né? Para mim, isso é um tema, é uma realidade que a sociedade finge não enxergar. Ela finge não perceber, finge não olhar. Né? Finge não olhar para essa situação que acontece ali. Que tem pais que não são bons para seus filhos, não foram bons, não foram afetuosos, não amaram seus filhos. E, consequentemente, existem filhos que não gostam dos seus pais. Né? Na adolescência, na vida adulta, que não gostam, que não têm afeto, às vezes tem até raiva, às vezes tem até rancor, né? Isso é uma realidade. Eu não tô falando aqui nada fora. Mas, socialmente pensando, é muito difícil falar sobre isso, né? É muito difícil admitir, para algumas pessoas é difícil admitir que tem pais que não são bons, tem mães que não são boas, né? Tem filhos que não querem ter contato com seus pais. Porque existe essa dinâmica, esse lugar, esse pensamento do dever, né? Você deve alguma coisa para seus pais, eles te colocaram no mundo, né? Você deve isso a eles. Mas vamos continuar aqui com o vídeo, senão eu vou falar um monte e quando eu já tô falando que o Edson vai comentar daqui pra frente. Porque uma coisa que você vai começar a ver conforme você vai envelhecer é que seu pai é uma pessoa. Porque quando a gente é criança, o pai e a mãe, eles têm quase um lugar que é meio divino, né? Tipo, o pai é o cara que resolve todo o problema, a mãe é a pessoa que sabe de tudo e cuida tudo, pá. E você meio que não questiona, né? Porque ela é a figura de autoridade máxima
Uhum. dentro daquela casa, né? Aquela referência máxima pra você. E conforme você vai ficando mais velho, você vai entendendo que seus pais erram. E essa é uma parada muito difícil de lidar, tá? Os seus pais erram e erraram. E toda vez que eu São pessoas como nós, né? Não tem acho que é daquela música do Legião Urbana, né? Que fala assim, o que você vai ser quando você crescer? Né? A gente não tem um manual de instrução, as pessoas erram. Os pais erram porque são pessoas, não são divinos, né? Não são deuses na Terra, não são perfeitos, eles erram, eles vão continuar errando, assim como nós erramos, e provavelmente se vocês tiverem filhos, vão errar também, né? Porque é isso, é do jogo, é a maneira das relações, né? Não tem como ser perfeito, não tem como ser completo, né? Sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai ficar um buraco, sempre vai ficar um lugar que não vai ser completo. vou entrar nesse papo, uma coisa que me entristece é que vem um papo bíblico, vem um papo cristão, né? Amai pai e mãe acima de todas as coisas. Que é uma frase muito bonita, né? Que é uma frase muito simples, né? Tipo, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor, o teu Deus, te dá, né? Obedeçam os seus pais no Senhor, por isso é justo. Isso é uma parada bíblica, né? Só que a rapaziada nunca lê o versículo seguinte, que tá logo na sequência. Assim, ó, você lê um, já vem o outro. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. O que será que isso quer dizer, né? Efésios 6:4, né? O que será que é isso? É basicamente a mesma Bíblia que fala honrai pai e mãe, dizendo que você deve evitar abuso, favoritismo, ser um pai escroto, tratar mal o filho, e que você deveria tratar o filho tal qual Deus trata os filhos dele. Então assim, do mesmo jeito que eu, como filho, devo honrar o meu pai e minha mãe assim como eu honro o Senhor. Olha só, que interessante, eu tava vendo aqui o chat do Edson, né, aqui, ó, o Mário comentou. O problema é o cosplay de Scar, né, lá o do Rei Leão, né? Eu sou o rei e posso fazer tudo o que quero. Esse é um dos pensamentos, às vezes, dos pais, né? Porque quando a gente vai olhar as relações de parentalidade, muitas vezes a gente se depara, então, com essa posição dos pais. Eu deixei um frame meio engraçado aqui do Edson. A gente se depara com essa relação dos pais, né? Os pais se colocam nessa posição de autoridade, por vezes de ditadores, né? E não conseguem entender, não conseguem respeitar as crianças como também sujeitos, né? Então, bom, eu sou pai, você é filho, você faz tudo o que eu mandar, você vai fazer tudo o que eu quiser, porque eu sou pai, né? Uma posição de autoridade, mas de autoritário, não só de autoridade no sentido de que ele consegue então me ajudar, ele tem um controle, né? Ou ele tem um saber a mais. Não, é uma posição de autoritário, né? Então, assim, é o que ele autoriza que você seja, né? E eu acho que é muito legal essa que o Edson traz, nessa perspectiva cristã, porque não tem como a gente não desvincular isso, né? Nós somos uma sociedade que foi constituída em bases cristãs. Nós, aqui no Brasil, vamos dizer assim, vamos usar o exemplo brasileiro, então, né? Não dá para falar de outros países porque eu não conheço outros países, né? Mas o exemplo brasileiro, nós fomos constituídos, fomos colonizados por um país, né? Por Portugal, que veio por uma base cristã para cá, veio com o apoio da Igreja Católica. Vieram os seus primeiros colonos, eram católicos, né? Então, por consequente, cristãos. Então, toda essa ideia de parentalidade advém desse lugar do cristianismo, porque isso está também enraizado na nossa Constituição enquanto sociedade. Não é impossível a gente separar isso. É impossível, sei lá, na sociedade ocidental, a gente poder pensar, né, pensar uma dinâmica familiar, uma dinâmica de parentalidade, sem levar em consideração as bases cristãs, sejam elas católicas, adventistas, enfim, protestantes, seja qual for, né? Mas são de bases cristãs.
que é hoje ainda é majoritariamente a maior religião, né, aqui no Ocidente, e além de que também constituíram as bases da formação dessas sociedades, né? E aí, como o Edson traz, na base cristã, né, na católica principalmente, né, na católica tem muito disso, né, essa reverência então ao lugar da família, lugar paterno, materno, né, enfim, que faz então essa constituição do que a gente vai entender enquanto núcleo familiar ali. Tanto é que hoje já ficou um pouco mais simples, né? Mas por muito tempo era difícil se conceber uma família que não era pai, mãe e filhos, né? Hoje nós já temos outras modalidades, outras constituições familiares, né? A gente já consegue pensar, é muito mais simples pensar, muito mais simples observar, né? Então, mães e filhos, pais e filhos, né? Filhos e avós, pais e filhos, mães e filhos, né? Então são outras dinâmicas, outras organizações familiares, né? Mas essa questão do respeito, entre muitas aspas, né, que se fala, o respeito pelo pai e pela mãe, eu acredito que vem muito de uma dívida, né? Se vê o filho, né, desde a sua nascença, desde que ele começa a falar e caminhar, né, quando ele começa a ter a mínima noção do mundo, se vê ele como uma dívida, né? Então essa criança tem uma dívida comigo, afinal eu sou pai dela e botei ela no mundo, eu sustento ela. Então essa criança tem uma dívida comigo, uma dívida de respeito, uma dívida, enfim, de vivência, né? Sendo que, na verdade, criança nenhuma pediu para nascer, né? Criança nenhuma pediu para nascer. E se nós colocamos crianças no mundo, é no mínimo a nossa obrigação cuidar dessas crianças, né? No mínimo é uma obrigação, afinal, elas não conseguem se cuidar sozinhas, né? Vamos voltar aqui pro vídeo, que eu acho que ele vai comentar outras coisas parecidas e eu não quero antever o que ele vai dizer. Você deveria cuidar do seu filho assim como Deus cuida de mim. Só que essa parte é muito... Esquecemos o próximo versículo. Isso que a gente consegue trazer um monte, tá? Um monte de versículo brabo sobre isso, né? Que dá pra falar assim, ó, Timóteo 5:8, tá? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente com os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha isso. Então a gente tá falando justamente sobre o poder da família. Então assim, quando a gente vai citar a Bíblia pra lidar com isso, e eu sempre trago a Bíblia pra falar disso, porque eu sei que uma galera se sente muito mal. Porque isso entra num papo de religião. Quando a gente entra num papo de religião, é quase um super trunfo, né? É um zap que colocam. E eu falo assim, mas você tem que cuidar do pai e da mãe por causa da Bíblia, hein? Tem que usar o pai e a mãe por causa da Bíblia, É uma dívida cristã, né? Porque o cristianismo trabalha muito com essa culpa, né? A culpa do pecado, né? Enfim, é uma lógica muito presente dentro do cristianismo, né? Não sei se em outras religiões, eu não conheço a fundo outras religiões, mas o cristianismo, que é o que mais difundido aqui no Brasil, pelo menos, né? A gente consegue perceber isso facilmente, né? É trabalhado muito através de uma culpa, né? Então, uma culpa de uma dívida que você tem, né? Uma dívida com Deus, uma dívida com seus pais, uma dívida com a comunidade, enfim. Mas a mesma Bíblia fala isso daqui. E o que acontece também é muito pai escroto, some, faz o filho, desaparece, faz um monte de merda ao longo da vida, e quando fica velho, e tá fugido de grana, e tá fugido de dinheiro, e precisa de ajuda, opa! Oi, filhão! Olha, o pai se arrependeu, né? Assim, o pai viveu uma vida de escárnio, luxúria, viveu no bem bom, mas curiosamente, quando minha grana acabou, quando eu tô passando necessidade, quando eu tô precisando de ajuda pra pagar plano de saúde, pra pagar remédio, eu lembrei que eu sou pai e que eu te amo. E aí, irmão, muito sinceramente, cara, deixa o pau torar. Deixa o pau torar, porque você não deve nada pros seus pais. E vou falar isso aqui de novo, você não deve nada pros seus pais. Mas afeto, a gente paga com afeto. E às vezes a gente vai cuidar dos nossos pais porque nossos pais cuidaram da gente. Eu acho que essa é a grande questão aqui, né? Não é sobre essa dívida que você tem ou não com seus pais, né? Como
o Edson para ele falou, né, que você não deve nada aos seus pais, e eu até concordo com isso, né? Você não tem uma dívida com seus pais, você pode ter uma gratidão com eles, né? E aí gratidão a gente paga como a gente foi pago, né? Porque essa relação paterna, essa relação familiar, ela é uma construção, né? Chega até a ser injusto você ser cobrado, né, de depois de ter sido muito escroto ou babaca com seu filho, ou seus pais ter sido muito escroto com você ser cobrado de ter que retribuir ele com outra face, né? Porque é isso que o cristianismo também fala. E quando as pessoas chegam na terapia, como eu disse no começo do vídeo, né, isso é um tema muito comum, né, a relação dos pais na terapia, com os pais na terapia, né? E muitas vezes chegam nesse lugar, né, assim, e bom, meus pais fizeram isso para mim, né? E hoje eu me vejo, então, obrigado, ou eu me vejo na dívida de ter que retribuir isso que eles fizeram para mim, né? Às vezes, de bom grado, né? Não, meus pais foram bons comigo, meus pais foram legais, a gente tinha nossos atritos, mas sempre tivemos um bom relacionamento, né? Me ajudaram quando eu precisei, e agora eu quero retribuir isso, porque a gente tem um afeto, tem um bom relacionamento. Mas às vezes não, às vezes esses pais foram escrotos, gente. Pais são muito escrotos às vezes. Foram babacas, foram ignorantes, foram agressivos, foram violentos, foram violadores, né? E aí os meus pacientes às vezes chegam com essa culpa, né? De, bom, mas é meu pai ainda, né? É meu pai. Bom, é seu pai. Pode ser que seja seu pai, sim. Mas isso, só por ele ser seu pai, anula todas as violências que ele fez com você? Todas as injúrias, todas as injustiças, melhor dizendo, não eram injúrias que eu queria dizer, as injustiças que ele fez com você? Será que anula? Né? Será que essa relação de sanguínea é o suficiente para passar por cima de tudo que foi feito? Né? Será? Eu acho que essas são questões que são muito importantes, né? Mas que isso não vai, normalmente, só isso não vai aliviar de imediato a culpa desses filhos, né? A culpa talvez, de não ajudar, ou ter que ajudar a contragosto, né? Ou ter que ir em encontro desses pais a contragosto, né? É uma culpa, também existe ali, né? Isso causa muito sofrimento, é muito sofrimento. Muitas pessoas passam anos, décadas da vida sofrendo com isso, né? Sofrendo em relação a isso, porque se veem obrigados, então, a esse cuidado, se veem obrigados a manter essa relação, se veem obrigados a ter que ter contato, né, com alguém, né? Mas obrigados por essa pressão social, por essa pressão familiar, por essa pressão constituída socialmente do que é um papel de um filho e um papel de um pai, né? Eu acho que hoje a gente vê muitos mais discursos, assim, podendo questionar tanto o lugar dos pais quanto o lugar dos filhos, né? Porque, como eu disse assim, filhos não são perfeitos, filhos também erram, filhos também podem ser injustos com os pais. Podem, sim, claro que podem. Existem filhos que são injustos com os pais também, né? E o contrário também é verdade, né? Existem pais que são muito injustos, pais que são violentos, pais que são violadores, né? E são situações muito tristes, às vezes, né? Filhos que carregam essas marcas, né? Por exemplo, eu falo muito sobre agressão física, né? Agressão física. Quem bate, esquece. Quem bate, esquece. Agora, quem apanha, jamais. Quem apanha, jamais esquece. Quem apanha, jamais esquece. Uma surra, né? Um espancamento, às vezes, né? Quantos casos nós vemos aí de pais que espancam os filhos até ter que levar para o hospital, até morrer. Esses dias teve um aí que espancou o filho até morrer, aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso são casos mais comuns do que parecem, né? Se vocês pararem para falar com seus pais, aí vocês que são adultos, jovens adultos aí, ou até mais velhos, né? Perguntem para os seus pais como é que era a relação com os pais dele, né? Ou com os seus avós, no caso. Como é que era a relação, né? A relação de violência, era violenta a relação paternal, era muito violenta, né? Nos interiores, então, assim, enfim, a gente ouve histórias, assim, de que às vezes eu fico impressionado como um filho retorna para o convívio dos pais depois da maneira como eles criaram eles, né? Mas muitos desses filhos não retornam, porque não aguentam. São feridas, são marcas que não são facilmente apagadas, não são facilmente suturadas. São situações, são tristezas, são sofrimentos que lhe acontecem, que lhe aconteceram, que deixaram marcas profundas, né? Marcas profundas, né?
E leva muito tempo para você conseguir lidar com essas marcas. Às vezes, tem gente que nem consegue lidar, né? Não consegue nem lidar. Por que eu cuido do meu pai e da minha mãe? É porque eles cuidaram bem de mim. Óbvio, tiveram seus erros. Óbvio, tiveram escolhas falhas, porque eles são humanos, eles são pessoas. E eu entendo isso. E por que eu cuido? Porque eu me preocupo, porque eu tô sempre de olho. Porque eu tenho afeto pra com eles. Uhum. Porque eu olho e falo assim, putz, meu pai e minha mãe erraram, mas erraram muitas vezes tentando acertar. Aliás, afetos, a gente costuma utilizar a palavra afeto como sinônimo de sentimentos positivos, né? Mas afeto mesmo pode ser negativo. Uma construção afetuosa também pode ser negativa. Um pai e um filho podem ter afetos muito negativos um com o outro, um para com o outro. Porque esses afetos também foram alimentados de determinada maneira. Meu pai e minha mãe não foram perfeitos do mesmo jeito que eu não sou perfeito. E cabe a mim agora ocupar esse espaço. E também retribuir um pouco disso que eu recebi. É porque eu devo? Não. Mas é porque eu quero. Porque eu escolho atribuir esse afeto. Eu escolho devolver esse afeto. E também é importante a gente entender de que às vezes a gente não vai ter isso, assim, porque tem pai e mãe ruim e não tem. A gente precisa escolher não sofrer. Óbvio que essa ferida vai carregar por muito tempo. Óbvio que isso deixa marcas profundas. Óbvio, mas a gente precisa escolher não sofrer. Porque a gente vai ficar naquele pensamento assim, puta, por que meu pai não me amou? Por que minha mãe não me amou? Por que minha mãe não cuidou de mim? Por que não sei o que lá? Pô, Henrique, desculpa, cara. Então você vai falar que um filho cujo o pai abandona o filho, deixa pra mãe cuidar sozinha, deixa a necessidade, o cara tá gastando dinheiro com puta droga e bebida, o pai surge anos depois, ele vai olhar e falar assim, eu devo muita coisa pro meu pai. Desculpa, Henrique, você tá sendo hipócrita. Não dá pra gente falar que todo mundo deve coisa pros pais, sendo que a balança é completamente diferente, Henrique. Por favor, não seja hipócrita, irmão. Não seja desonesto. Não aqui. Olha, às vezes, sendo bem sincero, às vezes um pai abandonar o filho é muito menos sofrido do que um pai presente. Tem pais, né, não só pai, não só figura masculina, figuras femininas também, mães, né? Tem pais e mães que às vezes se tivessem abandonado os filhos teriam causado menos sofrimento para eles do que estando presentes. Estando presentes, né? Por quê? Porque eram agressivos, porque eram violentos, porque eram, enfim, eram violadores, né? Hoje em dia se usa muita palavra narcisista, né? Meu pai e minha mãe eram narcisistas, né? Enfim, eu não vou entrar nesse debate aí da internet que usam os termos psicológicos de maneira extremamente errada, né? Não vou entrar nesse papo. Mas sim, quando a pessoa fala assim, meu pai e minha mãe eram narcisistas, às vezes eu entendo que a pessoa quer dizer assim, olha, meu pai e minha mãe às vezes eram escrotos comigo, eram babacas comigo, me criaram de uma maneira escrota, me deram responsabilidades que eu não devia ter naquela idade, fizeram violências comigo que eles não deveriam fazer, né? Abusaram do meu corpo de uma maneira que eles não deveriam fazer. Se a gente para pra pensar hoje assim, por exemplo, abuso infantil. Que lugar mais acontece abuso infantil? Dentro de casa. Dentro de casa. Né? Violência infantil. Onde mais acontece? Dentro de casa. Dentro de casa. E isso falando de violências físicas, né? Agora, e as violências psicológicas? Que os pais também fazem. Muitos pais não encostam um dedo no filho. Mas o colocam em uma situação de extremo medo, repressão e violência, né? O medo dessa violência, que se eles batessem na criança seria menos prejudicial do que a maneira como eles tratam aquela criança. Né? Isso também tem que se levar em conta. E aí vem aquela história, assim, cara, é triste, mas é real. Né? Às vezes tem aqueles velhinhos, assim, cara, o velhinho tem vários filhos e nem o filho quer cuidar. Nem o filho tá lá sozinho, às vezes ninguém quer saber, ninguém procura e tal. Ok, é triste. Não desvalida o sofrimento do cara. É triste, talvez, né? Chegar no final da vida e não ter ninguém por ti, né? Mas daí tu vai ver como é que foi a história da vida com aqueles filhos. Com aquela família, com aquela mãe, com aquela, enfim. Às vezes o cara foi um babaca. Às vezes o cara foi escroto. Às vezes o cara era violento. Às vezes o cara era abusador. E aí, no final da vida, ninguém quer ficar com ele. Né? E aí? Quem tá errado nessa história? Quem que tá errado?
né? Às vezes o cara tá colhendo os frutos que ele plantou, né? E essa é a realidade, essa é a vida. Essa é a vida, gente. Essa é a vida. Essa é a vida. Eu lembro até hoje que eu tava uma vez na casa do meu sogro e nós tava conversando sobre isso, assim. E deles falando sobre um senhorzinho velhinho lá, morava no interior, e os filhos não queriam saber, ninguém procurava ele tava meio doente e tal, né? E daí eles falaram, mas os filhos são desnaturados, os filhos não querem saber, abandonaram ele, e tem dinheiro, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí eu perguntei pra ele, e eu não conhecia esse senhor, e também era indiferente, mas eu perguntei assim, motivo retórico, né, pra poder trazer a discussão, né? Eu perguntei assim, tá, mas quando ele era mais novo, vocês sabem como é que ele tratava os filhos dele? Como é que era a relação com os filhos dele? Ah, daí a conversa mudou, né? Daí, pois é, né? Ele batia muito neles, ele era muito agressivo, ele era alcoólatra, ele batia na mãe, né? Na esposa, no caso. Então, aí tu vê, tá, então quer dizer que ele não era um santo, não era perfeito, não era Deus na terra, né? Não era um Messias. O cara era escroto, era babaca, era violento, era criminoso, né? E aí? Quem sou eu pra julgar esses filhos? Se eles deviam estar ou não com ele ali, né? Quem sou eu? Aqui, porque a gente tá tendo um papo de adulto. Porque a partir do momento que você fala, eu devo muita coisa, o filho deve muita coisa pro pai. Que filho, que pai? Que conta que você tá fazendo? E qual imposição você tá querendo pôr? Porque, de novo, é o mesmo papo do cara que pega a Bíblia e joga na cabeça dos outros, o pai e mãe acima de todas as coisas. O pai deve muito pro filho. Não, o filho deve muito pro pai. E aí tem que usar a sua lógica, Henrique, pra vida de todo mundo. E aí é injusto. Né? O santo do pai ausente, né? Ai, perdoa, porque o papai é divino. O papai foi um merda a vida inteira, voltou pra te fuder. E óbvio, você pode perdoar. Óbvio, você pode acolher. Óbvio, você pode tentar fazer as pazes com seus pais. Óbvio, você pode olhar e falar assim, putz, meu pai esteve fora a vida inteira. Vou lá aqui, né, cuidar dele agora. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa melhor. Tudo bem. Mas às vezes, mano, é importante você olhar e entender e falar assim, não, eu posso perdoar o meu pai. Eu posso perdoar a minha mãe que fez merda. E a gente pode olhar e falar assim, tá, eu perdoo, porque eu não quero carregar essa dor. Eu não quero carregar a dor de estar sempre com a raiva do meu pai. Mas eu não preciso estar com meu pai na minha casa. Eu não preciso estar com meu pai na minha vida. Não preciso. Eu posso escolher não abraçar aquela raiva, porque, de novo, né, o ressentimento, ele maltrata mais a gente do que o outro. Mas eu também não preciso carregar aquela pessoa pelo resto da minha vida. O problema, muitas vezes, o que chega na terapia é sobre esse ressentimento, né? Tanto da culpa de talvez ter que conviver com o pai ou de não conviver com o pai, né? E na terapia muito acontece isso, às vezes, né? Da gente poder desmistificar essa visão dos pais, né? Entender que eles também são falhos, que eles também são humanos, como qualquer outro, que eles erram, que eles erraram, né? E às vezes os erros deles são erros irreconciliáveis, né? Às vezes são erros que a gente consegue entender. Às vezes a gente pode, não, tá, ok, meu pai fez isso, mas talvez eu consiga entender o que ele fez, talvez eu consiga passar por cima disso, talvez a gente consiga então criar uma nova relação a partir disso, né? Sei lá, meu pai me abandonou, mas voltou depois de adulto e quis criar um novo relacionamento, quis... Ok, né? Cada um vai lidar de uma maneira diferente, porque é como aquilo significou pra você, né? Mas agora, eu não posso obrigar, ninguém pode obrigar ninguém a fazer isso, né? Bom, eu não obrigo ninguém a fazer nada, né? Mas existe essa pressão social, né? De que os filhos devem essas coisas aos seus pais, né? Eu posso olhar e entender, meu pai foi um lixo. E por isso eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso escolher ser um pai melhor, ou eu posso só escolher não sofrer. Eu não preciso tirar nenhuma lição com isso, eu não preciso tirar nenhum ensinamento pra vida, eu não preciso tirar nenhum utilitarismo nisso. Eu posso escolher não, né? Eu posso só escolher o não sofrimento. Talvez nunca vai esquecer as feridas que ele me causou na minha vida, mas eu posso olhar e falar assim, eu não vou brigar com ele, eu não vou carregar o ressentimento, eu não vou... Aqui, ó, eu perdoei, mas eu quero longe. Aqui, ó, Camila Renzi. Padrão. Porque muito filho, por causa dessa escolha do pai, ele sofre. E aí, o que acontece? Você vai pensar na escola, putz, teve o dia dos pais, meu pai não tava lá, putz, teve festinha, meu pai não tava lá, queria jogar bola, o meu pai não tava lá, eu queria fazer tal coisa, o meu pai não tava lá, e por que meu pai não me ama? Você vai pensar o dia inteiro, por que meu pai não me ama? E o pai lá, cachaça, puta, droga, tudo. Ah, mas os meus pais foram incríveis, eu devo tudo aos meus pais. Pô, você gosta, você curte.
Mas existe o mundo, não dá pra gente medir a sua régua pelo mundo. E é importante a gente ter isso. Então, eu acho que a gente precisa descolar um pouco dessa culpa. Entendeu? A gente precisa descolar um pouco dessa culpa, a gente precisa descolar um pouco dessa cobrança, descobrar um pouco dessa frase de efeito, olhar e falar assim, tá, cara, às vezes o seu pai foi um escroto. E tá tudo bem, você vai escolher não estar com seu pai por perto. Gente, Perfeito, é isso. Às vezes é isso. Às vezes é entender que ele foi um escroto, foi um babaca, e que você não quer ele por perto. Pronto. Né? Ou às vezes ele foi um escroto e um babaca, ele te deixou tantas marcas que tu vai ter que ir pra terapia pra trabalhar isso, gente. E isso é mais comum do que acontece. Isso é muito mais comum do que vocês acham. Muito mais comum. Né? Bom, na verdade, assim, se a gente parar pra pensar, assim, a grande maioria das questões que nós temos advém dos nossos pais, né? Sejam eles culpados ou não, mas existe uma responsabilidade aí na criação, né? Porque vem da nossa criação, da maneira como a gente começou a enxergar o mundo, digamos assim, experienciar a vida, né? E sim, existe grande responsabilidade de como os pais criaram nisso, né? Não necessariamente de uma culpa, mas da maneira como eles criaram, te moldaram, né? Então, muitas vezes as pessoas vêm com seus problemas, né? Eu sempre uso o exemplo do apanhar, né? Por exemplo, assim, meus pais me batiam e hoje eu tô aqui, vivo, né, e tal. Cresci, sou pessoa de bem, né? Mas aí tu vai ver, assim, a vida da pessoa. Às vezes a pessoa tem problemas com álcool, tem dependências com droga, tem dificuldade de expressar os sentimentos, tem dificuldade de se relacionar, tem, enfim, uma sensação de culpa. N questões podem advir isso, podem advir daí, né? Então, perceba que uma maneira como seus pais tratou, e mesmo que teus pais achassem, mesmo que teus pais achassem naquele momento que talvez bater era a melhor maneira de educar, enfim, mesmo que, se a gente levar ainda, se a gente quiser ter vamos dizer assim, a gente quiser passar esse pano ainda, né? E dizer assim, não, talvez eles achassem naquele momento, naquela época, naquela situação que aquela era a melhor maneira de me criar, né? E não tenham feito por mal, digamos assim, não tenham feito por mal essa violência comigo, mesmo assim, isso deixou marcas em você, né? Porque, como diz o ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio, né? De boas intenções o inferno está cheio. você quer uma coisa pior? Pega filho, tá? Pega filho que teve problema com a mãe. Você falar que você teve problema com a mãe, parece que é um crime. Sim. Tanto pro filho quanto pra mãe. Tipo, minha mãe não é uma pessoa legal. Mano, isso daí é uma coisa que a pessoa fala com uma culpa gigantesca. Gigantesca. A pessoa se sente culpada por não se dar bem com a mãe. E já recebi um monte de mensagem. Isso é um bagulho pesadíssimo, assim. Aí você vai ver o que a mãe fez. A mãe que pegou dívida no nome do cara. A mãe que brigou. A mãe que causou com a vida do cara. Destruiu a vida do cara. E o cara, ele não consegue se sentir bem. Porque ele tem problema com a mãe. E quando ele fala, as pessoas olham e falam assim, não, mãe é sagrada. Não, você devia perdoar a sua mãe. Uhum. Nossa, perdoa sua mãe. Acho que para isso, né, a figura do pai ainda tem um pouco mais de facilidade, digamos assim, da gente transferir esses sentimentos ruins, né? Mas a figura da mãe parece uma figura muito mais santificada, né? Muito mais beata, digamos assim. Algo que é quase, enfim, né? Transcende o imaterial nessa figura da mãe, né? Gente, são seres humanos, existem seres humanos bons e ruins. Existem pessoas boas e ruins, pessoas que vão criar bem um filho, pessoas que vão criar mal. Eu conheço muitas mães que foram ruins. Muitas mães que foram péssimas mães, né? Na clínica, muitas mães são descritas como péssimas, né? Com experiências horríveis. Acontece, são seres humanos. Os seres humanos também são ruins. Mãe não. E aí a mãe, top fazedora de merda, pica, assim. A mãe é um porco espinho gigantesco, sabe? E aí você faz o quê? Tipo, essa que é a doideira, né? E aí a cobrança disso, assim. A cobrança vem, as pessoas se sentem culpadas. Porque ninguém aceita que, tipo, pô... Isso é muito louco, assim. Você, olha que doido. Já tem um colega de trabalho seu? Ou uma colega, vamos pensar uma colega mulher, que é escrota, que ela não é legal de trabalhar, que ela é uma pessoa ruim,
Você fala assim, nossa, Deus me livre essa pessoa. Essa pessoa é mãe. Você fala, nossa, coitado dos filhos dela, né? Então, nunca anule sua vida pra salvar a dos seus pais. Eles tiveram no mínimo o dobro de tempo. E de novo, assim, eu acho que tem que ter uma via de mão dupla também, né? De entender, por exemplo, meus pais foram pais muito novos. Meu pai foi pai com, sabe, 19 anos. Super novo. Super novo. Não consigo nem imaginar isso. Meu pai e minha mãe casaram, sei lá, com 18, com 19 já tinha um filho. Isso é um papo de maluco. Entendeu? Então, assim, eu não... Papo de maluco, mas mais ou menos pela idade aí do Edson, ainda naquela época, quando eles já eram até tarde, né? Com 19 anos, recém o primeiro. A minha mãe foi me ter quando ela já tinha 27. Ela tinha a minha idade, mais ou menos. Ela não lembra disso, parece que ela não lembra, mas eu falo pra ela assim, olhando pras irmãs dela, olhando pra época dela, com 27, ela e meu pai foram ter o primeiro filho, né? Que eu, no caso. E já era velho. 27 já era velho, né? Com 27, às vezes já tinham 3. Tinha gente com 16, 17 anos casando e com filho já. Né? Então, naquela época, 19 anos era o padrão, era normal. Né? Talvez algumas pessoas achassem que era até tarde já estavam sendo cobrados. Consigo culpar nada que eles fizeram, nada, e falar nada, porque eu entendo que, assim, eles foram muito novos também. Eu preciso entender isso também. Eu também preciso entender que, sei lá, se eles fizeram uma coisa errada, eu talvez tenha razão em entender as coisas erradas que eles fizeram. Eu também entendo que eles eram humanos e erraram. E eu preciso entender que não tem como você mudar nada do passado. E eu posso lidar com o que eu tenho hoje. E o que eu quero fazer hoje. Às vezes são... E as pessoas que vão olhar pras feridas vão olhar e falar assim, pô, essa ferida aqui é irremediável. Uhum. Tá tudo Isso bem. aí. E aí você escolhe o não perdão e o não viver com aquela pessoa. E às vezes você olha uma ferida e fala assim, pô, isso aqui é remediável. E isso aqui é bem interessante, eu acho bem importante eu colocar, né? Na terapia, a gente não trabalha necessariamente em busca de um perdão das coisas que lhe aconteceram. Não necessariamente. Né? Eu nunca disse para um paciente meu que ele tem que perdoar o pai e a mãe, que ele tem que perdoar as coisas que lhe aconteceram. Não necessariamente. Se você, com o processo, entender, compreender e acreditar que você chegou num momento de um perdão, pode ser, ok, né? Tudo bem, é a maneira como você encontrou para lidar com aquilo. Mas não necessariamente. Muitas pessoas não perdoam os pais e tá tudo bem também. Tá tudo bem, ninguém é obrigado a perdoar ninguém. Né? Talvez, eu não sou padre, né? Se eu fosse um padre, talvez eu ia dizer não, praticar o perdão e tal, mas eu não sou padre. Né? Eu sou analista, eu sou psicanalista. É bem diferente. É bem diferente. Então, assim, é a maneira como você vai encontrar para lidar com isso. Muitas pessoas, às vezes, até no processo de terapia, começam a entender, não, pô, começa a olhar para a realidade dos pais, entender, talvez compreender, e dizer assim, não, eu não gostaria que eles fizessem comigo, mas fizeram, foi a maneira que eles encontraram, e depois disso, na vida adulta, conseguiram criar ressignificar aqueles afetos, ter uma melhor relação e tal. Isso pode acontecer, sim, é verdade, não é mentira, pode acontecer, sim. Às vezes você consegue relevar, então, as coisas que lhe aconteceram, porque mesmo com tudo isso, vocês ainda tinham uma boa relação, pode ser. Mas às vezes não, às vezes é irremediável, como o Edson disse, né? Às vezes são feridas que não tem sutura possível. Né? Não vai ter band-aid possível para tapar essa ferida, né? E fazer você esquecer disso. Né? Bom, enfim, eu acho que a gente conversou bastante coisa aqui, esse vídeo já tá bem longo. Mas eu acho que é um tema muito importante poder falar sobre isso, né? Essa dívida que as pessoas acreditam ter com seus pais, né? Essa dívida que as pessoas acreditam que tem, né? E é uma construção social, né? O que eu quis trazer aqui com o vídeo, né? Espero que eu tenha conseguido me expressar dessa maneira, né? Que essa relação entre pais e filhos é uma construção também social. É a maneira como a nossa sociedade enxerga os pais e enxerga os filhos. Eu até poderia ter falado mais e acabei esquecendo, né? Que essa ideia de pais amarem filhos, essa ideia desse amor fraternal é algo muito recente. Muito recente, né? Não se era assim, não se tinha essa relação tão próxima assim dos pais com os filhos, né? Por muito tempo não era dessa maneira, né? Enfim, mas eventualmente, se você gostaria de pensar um pouco mais sobre a sua relação com os seus pais, a sua relação com os seus progenitores, enfim, com os seus cuidadores, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar, saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo. E se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like e se inscrever no canal, tá bom? No mais seria isso, agradeço a todos, forte abraço, valeu, falou,
E até o próximo vídeo.